Olá a todas e todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa primeira palestra desse ciclo de palestras da Semana do Passe Livre, mais uma do IDEG. E é uma honra abrir esse seminário, esses seminários todos que nós faremos durante a semana, e com um tema que eu considero crucial, eu acho que todo mundo considera crucial, na preparação para o CACD, que é estudo. Como estudar para o CACD, as técnicas utilizadas, as táticas que vão fazer vocês economizarem tempo, como vocês mensuram esses estudos que vocês têm, como vocês conseguem fazer isso de maneira mais focada, como vocês conseguem tirar o melhor proveito que vocês têm do tempo que vocês dedicam aos estudos para que isso se converta de fato na aprovação no concurso. Bom, é um tema bastante amplo, como vocês podem imaginar, mas para falar desse tema, eu acho que você já me conhece, sou o professor Felipe Estre, eu vou usar minha experiência na época que eu fui candidato ao CACD, entre 2011, 2014, 2015, vou usar também os meus conhecimentos de quando eu fui orientador pedagógico no IDEG, então por isso eu tive muito contato com muitas candidatas e candidatos para que conseguissem efetivamente se organizar melhor nos estudos e também lidar com frustrações que eu mesmo tive que lidar na época que eu era candidato, e por fim a minha experiência também como professor já desse outro lado. Agora já estou indo para o meu quarto ano preparando o pessoal para o CACD, e isso, convenhamos, desde 2011 tendo contato com o concurso, e agora desde 2014 preparando o pessoal para o CACD, faço com que eu consiga ter uma visão bastante ampla, e eu acho que é muito valioso uma visão de dentro e uma visão também de fora acerca do que é essa preparação. Uma visão de candidato, uma visão de professor, de alguém que prepara para esse exame exatamente. Ruído forte, que estranho. Alguém mais está tendo um problema no áudio? Talvez seja a conexão, então. Estou com o microfone, acho que está tudo indo, mas qualquer coisa, fiquem tranquilos, se qualquer problema que vocês tenham na hora da transmissão, depois vocês podem pegar a gravação, que vai ser disponibilizada no canal do YouTube do IDEG, e conseguir ver com um pouco mais de calma também. Mas perfeito. Vamos lá. Continuando, então. Bom, essas são recomendações importantes que eu tiro, portanto, da minha experiência, e organizei essa fala de hoje em 4 partes. Uma primeira parte para falar da importância do estudo na preparação, parece um pouco óbvio, mas é necessário dar a devida importância, colocar no devido lugar o tempo de estudo dedicado na preparação para o concurso. Uma segunda parte de organização para os estudos, algo que normalmente deixaram de lado, mas não dá para fazer um estudo para o CACD freestyle, é necessário ter uma técnica, é necessário ter uma organização para que vocês não se percam, afinal de contas é muita coisa. Além disso, também teremos uma parte sobre técnicas aplicadas exatamente aos estudos mesmo, ou seja, o ato de estudar em si, como melhor aproveitar esse tempo, como adequar os estudos a como a nossa cabeça funciona, já que as cabeças funcionam de formas diferentes, e por fim, uma parte mais quase que filosófica, uma parte meio que de autoajuda, mas não deixa de ser importante, acerca de como lidar com uma rotina de estudos, especialmente uma rotina de estudos para o CACD, que se torna tão extenuante muitas vezes, tão solitária, tão desgastante, e que pode ser um problema seríssimo que faz com que muitas vezes candidatos muito bons e muito bem preparados acabam tendo problemas e não consigam simplesmente continuar os estudos. Essa vai ser a última parte. Bom, comecemos então com a primeira parte. Só um parêntese, se alguém precisar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, o chat está aí colocado. No Facebook eu não estou com ele aberto aqui, mas existe a possibilidade também de, acho que vocês estão vendo essa palestra no Facebook. Eu vou dar uma olhada aqui se eu consigo acessar a página do IDEG, porque aí eu consigo também ter acesso às perguntas que são lá colocadas. Só alguns segundos eu já resolvo isso.
Claro que alguns segundos, quando a gente está ao vivo, acaba demorando bem mais do que a gente esperava. Mas eu acho que já vai. Bom, eu acho que no Facebook eu não vou conseguir olhar as perguntas que foram colocadas, mas de qualquer jeito, lá no Facebook mesmo do IDEG está o link para quem quiser entrar aqui na nossa página, na nossa palestra e fazer perguntas. Mas, bom, comecemos então o conteúdo de forma mais substantiva e a gente começa falando justamente sobre a importância do estudo na preparação para o CACD. Isso precisa ser reiterado porque é uma preparação longa, são diversas matérias e, sem dúvida, fazer aulas acaba sendo algo importante, acaba sendo algo que economiza tempo nesse caminho até o CACD. Eu já vi pessoas que conseguiram chegar até as fases avançadas sem fazer nenhuma matéria, mas isso é muito raro. Eu não vi ninguém que tenha passado nesse concurso, isso pelo menos desde 2008, sem que tenha feito algum curso. Então, de fato, existe uma importância muito grande nos cursos preparatórios, existe uma importância muito grande na orientação do professor. Mas o que a experiência também mostra é que ninguém passa porque fez cursos, ninguém passa porque assistiu todas as aulas. As pessoas passam nesse concurso porque elas sentaram e estudaram muito e de forma normalmente organizada. É possível passar sem estudar de forma organizada, mas talvez isso demore um pouco mais. Mas é bastante importante que vocês tenham essa consciência. Nada vai substituir o tempo de vocês de estudo. É natural que chegue um momento no qual vocês prefiram fazer menos aulas e tenham mais tempo para as leituras, para fazer os fichamentos ou fazer o que vocês quiserem com o material de vocês, mas é muito importante que vocês saibam que vocês vão precisar se dedicar de uma maneira individual ou um grupo de estudo que seja, mas de uma maneira dedicada a vocês e os textos que vocês vão ler, as anotações que vocês fizeram, as aulas, como elas foram colocadas. Ninguém passa porque fez esse ou aquele curso, ninguém passa porque estudou com esse ou aquele professor. As pessoas passam porque se dedicaram, porque estudaram de uma maneira disciplinada, de uma maneira sistemática, até conseguir a aprovação nesse concurso. Essa fala, ela tem o primeiro objetivo de tirar um peso das costas de vocês, na medida em que, se não deu para fazer algum curso, tudo bem, não é isso que vai fazer a maior diferença. Se não deu para fazer algum curso, entre em contato com o professor, fale para ele que você não conseguiu por algum motivo fazer aquele curso, mas que você está se dedicando nessa preparação. Se está começando, se está no meio, se está mais no final, não importa. O que importa é vocês terem uma boa orientação para que vocês consigam levar os seus estudos na medida em que é necessário. Essa boa orientação, ela precisa ser vista com muita cautela também. Eu sei que tem diversos sites, diversos links, diversas páginas, diversas pessoas que oferecem conselhos para a preparação. Eu não estou descartando isso, sem sombra de dúvida, isso acaba sendo bastante importante para uma orientação, mas é importante também que vocês falem com o professor e vejam se essa ou aquela é uma estratégia realmente interessante, esse ou aquele é um livro também realmente interessante. E por que eu digo isso? Diversos alunos meus já chegaram várias vezes e falaram: eu vi numa página X que eu preciso ter esse livro, e já fala que comprou o livro ou algo do tipo. É realmente interessante? E algumas vezes foram interessantes, mas algumas vezes não era algo assim tão interessante. A preparação desde 2012, ela mudou bastante. Desde 2012, a prova se tornou mais complexa e por conta dessas modificações, essa prova mais complexa, algumas estratégias ou alguns textos que eram utilizados antes de 2012 acabam perdendo em alguma medida a sua valia, ou as estratégias elas precisam ser de alguma forma atualizadas. Então, entendam que vocês precisam tomar cuidado com essas orientações e sempre busquem também o auxílio de um professor. Na página do Facebook, eu acredito que todos os professores, ou quase todos do CACD, estão lá, então vocês podem entrar em contato com eles. Eu tenho certeza que todos os meus colegas, seja do IDEG, seja de qualquer outro cursinho, não terão nenhum problema em responder dúvida que vocês porventura tenham. Então se aproveitem desse canal para terem as melhores orientações acerca de bibliografia, acerca de estratégias,
questões e assim por diante. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é não só para vocês saberem a importância dessa orientação, mas também para vocês saberem que vocês precisam dedicar tempo solo nessa preparação. Não adianta ficar fazendo aula depois de aula, não adianta ficar fazendo curso depois de curso. Vocês vão ter que se dedicar de uma maneira sistemática. E é muito comum os candidatos, depois de algum tempo na preparação, sentirem a necessidade de diminuir o tempo de aulas e ampliar o tempo de estudo solo, de dedicação, mas mano a mano com os textos como estão colocados. Todas as matérias, elas têm leituras que são recomendadas, essas leituras não são poucas muitas vezes, e isso exige tempo. Então, é importante que vocês adequem bem a preparação, no sentido de que não adianta fazer 12 mil matérias ao mesmo tempo, porque o nível de profundidade exigido pelo examinador na banca vai exigir de vocês um conhecimento acerca do conteúdo que demora mesmo para vocês adquirirem. Então, a expectativa para quem está começando agora é que em 2 anos seja um candidato competitivo, se fizer tudo direitinho, mas é normal ter um pouco mais de tempo ou um pouco menos de tempo nesse sentido, mas eu nunca vi alguém preparado para essa prova em menos de 2 anos. Então, saibam que a preparação é uma preparação de médio e longo prazo, saibam que vocês vão precisar sentar e estudar os textos, ler os textos, fazer as anotações de vocês, complementar a aula que vocês já fizeram. A aula ajuda, mas a aula sozinha não vai levar vocês até a tão sonhada aprovação no concurso. Então, esse é o primeiro ponto que vocês não podem esquecer. Vocês precisam sentar e se dedicar às matérias, aos textos de uma maneira individual. Não só fazendo aula, mas também fazendo as leituras, fazendo exercícios. Basicamente, vocês têm uma responsabilidade nessa preparação muito maior que qualquer professor ou qualquer cursinho. Tenham isso em mente, não para aumentar o peso em cima de vocês, mas para que vocês saibam que as coisas estão nas mãos de vocês. Vocês têm mais controle nesse sentido da estratégia que vocês vão seguir, dos cursos que vocês vão fazer, da estratégia que vocês formularam para conseguirem, de fato, chegar lá. Bom, dito isso, a importância do estudo, então, está reiterada. O segundo ponto que eu queria abordar aqui com vocês é acerca da organização para os estudos. E isso é algo que, seja no começo, no meio, no final da preparação, não pode ser colocado em segundo plano. Como eu falei para vocês, é uma preparação de médio e longo prazo. Uma preparação de médio e longo prazo é muito comum que o que vocês fizeram no começo, às vezes, acabe se perdendo, vocês acabam esquecendo dali a algum tempo. Para isso, vocês precisam ter uma forma de vocês mensurarem como vocês estão avançando na preparação, vocês terem controle, terem na mão os textos que vocês já leram, os textos que vocês acham que ainda precisam ler, saberem onde vocês guardaram os textos que vocês leram, onde vocês guardaram suas anotações de aula, tenham tudo isso de uma maneira sistemática. Eu sei que nem todo mundo tem isso, e isso é uma tarefa que parece simples, mas para os meus alunos que eu indico fazer isso, acompanho esse processo com eles, isso normalmente demora mais de uma semana, então não é algo assim tão trivial. Então, prestem atenção em relação a isso. E nessa parte de organização, alguns pontos precisam ser levados em conta. O primeiro ponto é, o lugar onde vocês guardam os textos, onde vocês guardam as anotações de aula, precisa estar bem organizado, precisa estar catalogado de alguma forma. Vocês precisam saber quais textos vocês leram, onde estão esses textos, se vocês precisam voltar. Vocês precisam saber quais matérias vocês fizeram cursos, onde está o conteúdo específico de cada matéria, onde está a parte de teoria das relações internacionais que eu li, onde estão os textos que eu li e quais são os textos que eu li de teoria das relações internacionais, por exemplo. Isso é importante por 2 motivos. O primeiro motivo é, quando chega no período pré-TPS, isso antes mesmo do TPS, e depois no período de revisão para a terceira fase, o tempo é muito precioso. Vocês têm muito tempo para fazer muita coisa. Então, se o material de vocês está disperso, vocês acabam perdendo muito tempo, energia e às vezes criando alguma ansiedade por não encontrarem coisas no momento que vocês precisam focar ao máximo para estarem tranquilos. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto é porque depois de 1, 2, 3, 4, 5, às vezes 6 anos de estudo, vocês perdem a noção de verdade do quanto vocês já estudaram.
Então, vocês fazerem esse track do que vocês já fizeram na preparação é uma excelente forma de vocês permanecerem estimulados, vocês continuarem estimulados e vocês verem algum avanço. Eu entendo que é muito difícil nessa trajetória da preparação, nessa jornada até o CACD, que vocês consigam, de alguma forma, mensurar o avanço de vocês nas matérias, que vocês consigam, de alguma forma, perceber enquanto vocês avançam nos estudos. Isso porque a percepção rasa que se tem é que se não passou no TPS a coisa não está caminhando. Mas não é só isso. O que vai medir o avanço de vocês nesse curso, claro, lá no final, o que vocês buscam é a aprovação, mas vocês precisam ter estratégias para vocês conseguirem visualizar o que vocês já aprenderam e perceberem se há algum buraco, alguma falta que é feita na preparação de vocês, alguma parte do conteúdo que vocês não têm de forma tão reforçada. E para fazer isso, o que eu recomendo a todos é que façam um diagnóstico completo do estado atual da preparação de vocês, para quem ainda não fez, e depois que façam constantemente uma atualização desse diagnóstico. E para isso, se alguém precisar, eu posso mandar o arquivo que eu vou mostrar para vocês agora. Posso mandar pelo Facebook, posso mandar pelo e-mail. Meu e-mail é felipebestre@gmail.com. Mas podem me acessar no Facebook também, se vocês quiserem. E o arquivo que eu vou mostrar para vocês é uma planilha de Excel que eu montei e é a que eu passo para os meus alunos. E é essa aqui, ó. Essa planilha eu chamo de diagnóstico mesmo, e vocês vão perceber que existe uma aba para cada uma das matérias que tem um conteúdo, aqui não está francês, espanhol, inglês, português, essas têm um conteúdo um pouco diferente, vocês bem sabem, mas as outras matérias que têm períodos, textos, enfim, as matérias que não os idiomas, elas estão colocadas aqui na planilha. E o que é feito nessa planilha? Estão colocados todos os pontos do edital e os subpontos também do edital de todas essas matérias, e tem um espaço para aula, quadro de aula, livros, textos, fichamentos e, por fim, segurança no conteúdo. Para que é isso aqui? Para que vocês saibam em relação a cada um dos pontos do edital de todas essas matérias, se vocês fizeram aula, e claro, se essa aula está acessível, então eu sempre recomendo para fazer um índice mesmo do caderno que vocês têm de aula, para que vocês consigam achar as informações. Então, primeiro, se foi vista uma aula acerca desse tema, se vocês têm as anotações acerca daquela aula, quais são os livros e os textos que vocês têm, que vocês leram acerca dos tópicos, do ponto do edital específico ou do subitem do edital, e por quê? Muitas vezes vocês têm mais textos do que vocês leram, muitas vezes vocês não percebem, não conseguem identificar quais são os textos que vocês efetivamente leram acerca daquele conteúdo. O que acontece com muita frequência, isso eu vejo diversos alunos usando esse mesmo exemplo, é que para estudar a história do Brasil, por exemplo, eles têm uma quantidade enorme de leituras sobre a colônia e sobre o império. E aí chega na parte do Brasil, do regime militar, por exemplo, eles quase não têm leitura. Por quê? Porque foi seguindo uma ordem cronológica na hora de fazer as leituras, e nessa ordem cronológica, depois de algum tempo, acabou fazendo mais densamente as leituras da parte do Império, da parte da colônia, e acabou não dedicando tanta atenção às leituras do período mais recente. E o pior é que sequer percebiam que eles tinham feito isso. Muitas vezes sentia uma dificuldade na hora de responder questões sobre o período do Brasil mais recente, mas não percebia que essas dificuldades eram por causa do desequilíbrio na hora de abordar as leituras. Um outro problema também que ocorre é os temas preferidos, eles têm uma carga de leitura muito mais ampla do que alguns outros temas, que são importantes, mas não são dos mais agradáveis. Então, ao fazer esse diagnóstico, vocês conseguem ver se vocês têm material dos pontos do edital, se vocês fizeram as leituras daquele ponto do edital, se vocês fizeram fichamentos, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, e qual a segurança que vocês têm no conteúdo. Essa parte de segurança no conteúdo, ela é muito importante, porque é com base nela que vocês vão conseguir identificar quais são os temas que vocês precisam revisar de forma mais intensa, ou que vocês precisam dedicar, fazer uma revisão mais rápida, uma revisão só para deixar aquele conteúdo fresco na cabeça. Essa segurança no conteúdo, que está aqui colocada nessa última parte da planilha, é a que vai orientar vocês na hora de fazer uma revisão rápida para o TPS.
ou para a terceira fase, porque vocês vão saber quais são os temas que estão mais consolidados e, portanto, vocês vão perder e devem perder menos tempo neles, e quais são aqueles temas que vão exigir de vocês um pouco mais de esforço. Mais do que isso, agora, nesse momento que acabou a terceira fase, então está todo mundo, de alguma forma, se organizando para voltar a estudar, eu acho um momento muito propício para fazer esse diagnóstico, porque vocês conseguem, já engatando nos estudos de uma maneira um pouco mais sensorial, buscando as coisas, vendo, tenho alunos que espalham por todo o quarto material que tem para conseguir separar e catalogar. Então, ter um contato meio que por osmose já ir voltando aos estudos, mas também é importante para que vocês consigam melhor orientar o período que vem daqui em diante. Temos aí novamente alguns meses até a prova do ano que vem. Vocês sabem que como ano que vem tem eleição, a perspectiva é que a prova seja um pouco mais cedo, não no meio do ano. Em 2014, por exemplo, a prova foi em abril, mas não é certeza. De qualquer forma, a gente não trabalha pensando em quando o edital vai ser, a gente trabalha com o tempo que a gente tem, com o dia de hoje, basicamente. O que eu vou fazer no dia de hoje ou nessa semana? Como que eu vou organizar os meus estudos? E vocês terem essa planilha colocada e alguns pontos, são algumas matérias, tem muitas partes para vocês preencherem, vocês conseguem mensurar melhor o que falta leitura, para que vocês não façam duas vezes a mesma leitura, como eu já vi diversas vezes acontecer, ler o mesmo texto duas vezes, porque não lembrava que já tinha lido, que vocês percebam quais são as matérias que vão exigir dedicação e que vocês consigam aproveitar melhor o tempo que vocês têm. Quando vocês começam a se preparar, em regra, vocês têm muito fôlego, vocês estão animados, vocês querem fazer todas as matérias ao mesmo tempo, porque vai dar tudo certo, vocês vão passar em 6 meses. Isso não vai acontecer. A prova no formato atual, ela não vai deixar alguém passar com 6 meses de foco. Vai precisar de um pouco mais de tempo. Então, é preciso que vocês calibrem essas expectativas e usem essa energia do começo para consolidar a base na preparação, para fazer as leituras principais, para absorver o conteúdo, o básico, que não é pouco, mas é o conteúdo, não é básico no sentido de base mesmo, de fundamental, para que vocês, ou essencial, para que vocês consigam efetivamente ter uma visão ampla acerca do concurso. Vocês precisam, nessa trajetória para preparação, conhecer o conteúdo, entender como aquele conteúdo cai na prova e treinar esse conteúdo caindo na prova, especialmente no caso de terceira fase. Então, usem essa energia maior que vocês têm no começo para que vocês consigam efetivamente cobrir essa base do conteúdo de todas as matérias. E depois, claro que esse diagnóstico aqui ajuda vocês a se organizarem. Mas para quem está nos períodos mais avançados da preparação, o tempo, a energia é cada vez menor, às vezes bate um cansaço, bate uma vontade de não olhar nunca mais para os textos, mas usem esse diagnóstico para vocês perceberem o quanto vocês já avançaram, o quanto vocês estão se preparando nessa preparação. É importante ter essa noção para que vocês não desanimem, para que vocês não percam esse gás e muitas vezes se desviem no caminho da preparação, no caminho do CACD, não porque a vida tomou outros rumos, o que pode acontecer, não porque simplesmente decidiu que não era mais para você, mas porque você está cansado, você está de saco cheio, você não aguenta mais aquilo e acaba desistindo de algo que você realmente queria por dificuldades nesse trajeto. Então, usem o diagnóstico também para vocês conseguirem visualizar o quanto vocês já avançaram e o quão perto vocês estão de consolidar o conhecimento de todas essas matérias. Bom, já falei, quem precisar desse arquivo eu passo para vocês, é só me pedir. Outra coisa, essa sugestão, essa estrutura que tem esse arquivo é uma sugestão que eu dou, mas vocês podem adaptar da forma que lhes parece mais adequada ao estilo de estudo que vocês levam. É só uma sugestão, mas vocês podem avançar bastante em relação a isso. Mas esse trabalho de fazer um diagnóstico, de ver o material que vocês têm, as aulas que vocês assistiram, saber onde está tudo isso catalogado de alguma forma, mas na verdade é facilmente encontrável. E saber quais são os pontos fortes e quais são aqueles pontos que vocês precisam dedicar um pouco mais de atenção é importante em qualquer uma das fases da preparação. Então não se esqueçam de fazer isso, não se esqueçam de ter esse cuidado de conseguir saber em que nível, em que ponto vocês estão na preparação, quais são as dificuldades e dedique mais energia para aqueles pontos que vocês precisam ajustar. Bom, dito isso,
Outra questão importante nessa parte de organização é vocês saberem que vocês precisam se planejar de acordo com o tempo que vocês têm. Então, se você trabalha e vai encarar o CACD, não tem nenhum problema. Você só vai se preparar vendo um horizonte temporal um pouco mais longe, porque é necessário um tempo para cobrir o conteúdo das matérias. Só planeja isso para mais tempo e calibra as expectativas. Se você já está há algum tempo na preparação, é natural mais tempo na preparação exigir menos tempo de aula. É natural você achar que talvez alguns pontos que você precisa melhorar, mas você percebe que, não sei, por exemplo, você percebe que não quer assistir mais um curso de história, você prefere fazer suas leituras. Tudo bem, não tem nenhum problema. O que vocês não podem fazer é ficar assistindo 200 mil cursos daquela mesma matéria, achando que o que falta para vocês dominarem aquele conteúdo está no curso, porque não está. Vocês precisam se dedicar para os estudos. Vocês precisam começar a usar melhor o tempo e o dinheiro de vocês também. Porque bem sabemos que é uma preparação cara. Então, uma estratégia adequada às suas limitações de tempo, às suas limitações financeiras também, acaba sendo o melhor caminho para não criar frustrações ou não criar ansiedades nesse sentido. Vocês têm a maior responsabilidade nessa preparação. Então, basta que vocês se organizem com o tempo que vocês têm para seguir nesse caminho, para que vocês consigam seguir e, de fato, ser um candidato, uma candidata competitiva no CACD. Bom, outro ponto acerca do planejamento em relação ao tempo também é que existem algumas matérias que demandam de vocês um tempo maior de absorção do conteúdo. Por algum motivo, eu não sei porquê, Política Internacional e História do Brasil são duas matérias que elas têm um tempo, elas demoram um tempo para se assentar na cabeça. Me parece que, da hora que começou a estudar, demora quase que 1 ano e meio para a coisa estar bem consolidada. Isso é uma média, mas é o que eu percebo. Muitas vezes, eu acho que no começo, lendo os textos muito imerso naquilo, acaba sendo difícil ter a visão do amplo daquela matéria. No caso de História do Brasil e de Política Internacional, isso é bastante visível para mim. Então, é natural que vocês demorem algum tempo para esse conteúdo estar assentado, para que vocês, de fato, se apropriem desse conteúdo no CACD. Então, tudo bem. Isso acontece, é só vocês se organizarem da mesma forma em relação a isso. E outro ponto, vocês perceberam, para quem olhou para a prova esse ano, que cada vez mais inglês, espanhol e francês têm sido determinantes nesse concurso. Inglês, espanhol e francês são as 3 disciplinas que têm maior spread de notas. Isso quer dizer que só numa prova de inglês vocês conseguem colocar 20 pontos em cima de um candidato. E mais do que isso, inglês, francês e espanhol você não pega de uma hora para outra. Então, você está começando a estudar para o CACD agora, vá fazer os idiomas agora. Não dá para aprender francês em 6 meses no nível que eles estão exigindo na prova. Não dá para aprender espanhol em 6 meses, ainda que seja mais fácil do que francês. Então, reconheçam que vocês precisam dedicar bastante atenção aos idiomas. É uma atenção que, no caso de inglês, francês e espanhol, é quase que constante, é construção de repertório, é fazer leitura de artigos, é fazer anotações, é sempre manter esse contato com a língua. E vão fazendo exercícios, mesmo que não consigam ter uma aula, por conta de pegar um texto interessante e traduzir, de sempre manter esse contato com o curso. Se aproveitem de materiais gratuitos, vocês conseguem livros de gramática, por exemplo, de uma maneira na internet, usem os professores de idiomas também para o CACD, para terem algumas recomendações nesse sentido. Eu não vou me atrever a indicar o melhor caminho, mas eu tenho certeza que os professores todos são capazes de orientar vocês para que haja uma preparação constante, mas não negligenciem idiomas, porque é muito frustrante você ver que você está com o conteúdo todo afinado, você passou no TPS, você passou na segunda fase, chega na terceira, você vai ver os seus resultados e percebe que inglês, francês e espanhol tiraram você do páreo. Ou mais do que isso, você passou no TPS, beleza, e aí você tem 2 meses para as fases avançadas, e você se depara com a situação de que você tem 2 meses para aprender francês. Não funciona, não dá certo, não tem como passar nesse concurso
sem ter um desempenho pelo menos médio em francês, em inglês e espanhol. Então reconheçam isso de saída. Eu sei que isso é mais trabalhoso, eu sei que pela dificuldade em estudar sozinho para essas matérias, muitas vezes elas são negligenciadas, mas eu deixo aqui claro que essas matérias não podem ser negligenciadas. Vocês precisam se organizar e vocês precisam se dedicar também para os idiomas o mais cedo possível, porque você nunca vai deixar de aprender. Inglês, francês e espanhol não são línguas, para a maioria de nós, creio eu, pelo menos, que são nativas, não são nativas e, portanto, não é a nossa língua materna. A gente sempre vai ter alguma coisa para se aperfeiçoar. E entendam isso, dediquem algum tempo, não deixem de lado na preparação de vocês essa importância dos idiomas. Bom, terceiro ponto é sobre o estudo em si. Nessa parte do estudo em si, de você sentar lá e estudar, não tem um caminho único, não tem uma maneira única de você assimilar esse conhecimento, de você seguir uma estratégia. Eu digo isso porque, de saída, é preciso entender que as pessoas elas assimilam informações de jeito diferente. Por conta disso, existem estratégias que funcionam melhor para um, mas não funcionam tão bem para outro. Então não é porque alguém que você conhece estuda 10 horas por dia, que você vai conseguir estudar 10 horas por dia. Não é só porque alguém estuda 8 horas e você estudou 6, que essa pessoa que estudou 8 tem um rendimento melhor do que o seu. Não é só porque alguém faz fichamentos extensos e o outro faz mapa mental, que você tem que fazer o mapa mental ou fichamento. Primeira coisa, para vocês identificarem a melhor estratégia de estudo é vocês se conhecerem. E, grosso modo, a gente tem 4 formas de assimilar a informação, 4 tipos de pessoas no que tange a assimilação de informação. As pessoas auditivas, as pessoas visuais, as pessoas sinestésicas, as pessoas digitais. Auditivo e visual, é óbvio, as pessoas sinestésicas, elas têm 2 pontos. Tem a questão do conforto e tem a questão do próprio movimento. Então, isso a gente vai ver como tentar potencializar na hora dos estudos. E as pessoas digitais, elas se caracterizam por ter uma facilidade em processar a informação, e a informação, ela guarda a informação quando aquilo faz sentido para ela. Então, quando ela consegue se apropriar do conteúdo e transformar isso em algo que faça para ela sentido. Percebam que se você é auditivo, se você é visual, se você é sinestésico, se você é digital, você precisa levar isso em conta na hora de organizar os seus estudos. Por quê? Se você é uma pessoa digital, não adianta você ficar ouvindo podcast, por exemplo, que o seu aproveitamento não vai ser tão bom quanto alguém que é auditivo. Alguém que é auditivo, o que é interessante fazer? E vocês, eu acho que se conhecendo, percebem isso, mas se alguém precisar, eu posso mandar um teste para vocês também. Pessoas que são... Todo mundo tem as 4 características, mas quem é mais auditivo se aproveita melhor, obviamente, da informação ouvida. Então, se aproveitem de podcasts, se aproveitem de canais do YouTube que falam acerca dos temas, e na hora que vocês forem estudar, estudem em voz alta, gravem muitas vezes o que vocês estão falando, para que vocês consigam ter esse material e ficar escutando. Porque para essas pessoas auditivas, escutar faz sim diferença, não é perda de tempo. Então, se aproveitem disso. Como vocês podem fazer um fichamento se vocês são uma pessoa auditiva? Em vez de escrever, em vez de digitar alguma parte do livro, lê a parte do livro interessante ou a parte do artigo interessante. Claro, organizem esses arquivos de áudio de forma que vocês consigam facilmente encontrar a informação. Mas utilizem estratégias, se você é auditivo, utilize estratégias que estão mais focadas, mais indicadas para a forma que você tem de aprender o conhecimento. Se você é visual, marca-textos coloridos, post-its, todo tipo de informação que permita que você lembre visualmente daquela informação vão auxiliar vocês. Mapa mental é algo também bastante interessante. Todo mundo que precisar de algum arquivo, me manda um e-mail ou me manda no Facebook uma mensagem, tudo bem? Daí eu vou mandar para vocês. Mas se você é visual, mapa mental, marca-texto de várias cores, um monte de caneta colorida, colocar a informação sempre de uma forma visualmente agradável, esteticamente agradável, acaba sendo interessante. Mapa mental também é algo que acaba sendo interessante, que visualizar a informação acaba favorecendo. No meu caso, eu sou digital, então para mim mapa mental pouco me adianta. Ficar ouvindo coisa também não me adianta muito. Se eu não paro e sistematizo isso no papel,
não me ajuda tanto quanto poderia ajudar. Então, o que eu foco na minha estratégia? Não sendo visual, não sendo auditivo, sendo alguém digital, eu foco em fazer ou fichamento ou esquema. Normalmente, o esquema me ajuda bastante. Se algum de vocês já foi meu aluno e viram os meus slides de aula, é aquele tipo de informação que mais me ajuda a aprender o conhecimento. Por quê? São informações que estão sintéticas, eu faço de um jeito que aquela informação tem sentido para mim e na função de professor, na posição de professor, eu também busco fazer sentido para todo mundo, é claro, mas eu busco a informação de uma maneira que faça sentido e eu dedico mais tempo para ler e traduzir aquilo que eu li nas minhas palavras de uma maneira que eu entenda. Então, essa tradução do conhecimento é o que vai caracterizar alguém que é digital. Para as pessoas que são digitais, resumos sucintos acabam sendo bastante interessantes. E, por fim, pessoas sinestésicas. Pessoas sinestésicas é um pouco mais complicado, mas um ponto essencial, fundamental para alguém que é sinestésico. Estudem num lugar agradável, numa temperatura agradável, de uma forma confortável. Então, como eu falei para vocês, ninguém é só um desses pontos. Eu sou primeiro digital e depois eu sou sinestésico. Então, eu faço esses esquemas meus, eu me aproprio do conteúdo, traduzo o que eu leio ou o que eu escuto por uma forma que faça para mim sentido, mas se eu tiver com calor, eu não consigo estudar. Eu já aceitei isso, eu já não tenho problema, eu sou extremamente calorento. Então, passou de 25 graus, eu paro de pensar. Então, eu sempre vou estudar em lugar que tem ar-condicionado, porque para mim isso faz toda a diferença. Eu posso passar 5, 6 horas no lugar passando calor. Se eu passar 2 no lugar com ar-condicionado, eu tenho rendimento que supera essas 6 horas que eu gastei, sem sombra de dúvida. Então, se você também é sinestésico, tome muito cuidado, preste muita atenção no seu conforto na hora de estudar. E desnecessário dizer, ninguém estuda com fome, ninguém estuda passando sede, ninguém estuda com alguém insuportável do lado. Então, tomem esses cuidados básicos também, não importa qual que é a forma de aprender a informação dominante de vocês. Então, se vocês têm dificuldade de estudar dentro de casa, saiam de casa. Se vocês conseguem estudar melhor se trancando dentro do quarto, se tranque, mas não ache que porque alguém faz isso que você deve fazer da mesma forma. Eu prefiro estudar fora de casa, em biblioteca. Eu conheço gente que estuda muito melhor em casa, e se sai não rende tanto. Não tem uma estratégia comum. Então, entendam como vocês funcionam e se aproveitem desse tipo se aproveitem desse conhecimento para melhor orientar e dirigir o estudo de vocês. Então, esse é um primeiro ponto que vocês precisam levar em conta. Segundo ponto, evitem comparação. Assim como eu falei que existem 4 maiores formas de vocês aprenderem a informação, as pessoas têm formas diferentes também, têm estratégias próprias e diferentes. Então, se conheçam e com base no que vocês percebem em vocês mesmos ou em vocês mesmas, definam a estratégia de estudo, orientem essa estratégia de estudo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho muita facilidade de me concentrar. Então, eu posso estudar num café que está barulho e que não vai me incomodar. Pouco auditivo. Mas eu também tenho uma facilidade muito grande em passar muitas horas seguidas estudando. Eu fico bastante concentrado e acaba rendendo bastante para mim. Então, assim, eu sei que eu funciono dessa forma, mas eu sei que tem pessoas que passou de 40 minutos o rendimento começa a cair. Se você percebe que o seu rendimento cai, usa alguma estratégia para fazer uma pequena pausa nesses períodos e voltar aos estudos depois dessa leve pausa para colocar a cabeça no lugar. Para quem é desse tipo, que precisa dessas pausas para ir pegando energia de novo, é uma forma interessante, um método interessante é o método Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês podem baixar um aplicativo. O Pomodoro é um aplicativo que vai fazer a gestão do tempo de vocês. Então, normalmente, como é que funciona esse método? Você faz períodos de estudo de 25 minutos, com intervalo curto no meio de 3 minutos, e a cada 3 períodos de 25 minutos, você faz uma pausa maior de 15 minutos e recomeça. Não sei se ficou muito claro, mas qualquer coisa é só buscar o método Pomodoro. Para muita gente funciona.
E além disso, esses aplicativos, eles conseguem, você marcando, né, os períodos que vocês têm, os tempos que vocês fizeram de estudo, ele apresenta para vocês um relatório semanal. Então, às vezes é bom você chegar no final de uma semana e ver que você estudou 30 horas, 40 horas. Ou é ruim vocês chegarem no final de uma semana e perceber que estudaram 5. Então, alguma coisa não está certo. Então, esse método Pomodoro, esses aplicativos, acabam sendo bons também para que vocês consigam melhor organizar o tempo de vocês e melhor keep track do tempo que vocês estão dedicando para o estudo, da evolução que vocês têm em relação ao tempo dedicado de estudo. Porque, como eu falei para vocês, isso é o que mais vai fazer diferença, o tempo de estudo sozinho de vocês. Outro ponto também interessante percebam se vocês são pessoas matutinas, vespertinas ou noturnas. Eu sou imprestável de manhã, não adianta eu acordar 8 horas da manhã para estudar, porque vai dar 2 horas da tarde depois do almoço, eu vou deitar na biblioteca, como já fiz várias vezes, e passar 1 hora dormindo. Não adianta. Quando que funciona melhor? À tarde e de madrugada, são os meus melhores períodos. Madrugada eu consigo ficar às 11 horas até às 6 horas da manhã estudando, direto, sem interrupção, super focado. Não é todo mundo que funciona dessa forma, mas saibam a forma como vocês estudam, saibam se vocês são pessoas que rendem melhor de manhã, à tarde ou à noite, ou de madrugada. Não briguem com isso e se adequem. Não tem jeito. Não adianta você tentar se forçar a estudar de manhã se você é imprestável de manhã. É melhor você organizar o seu dia e usar melhor o período que você tem mais focado. Se você sabe que de manhã é um período de pouco rendimento, se vai estudar de manhã, usa para fazer tarefas mais mecânicas. E quando vocês precisam da cabeça, privilegiem, né, as tarefas que vocês precisam de mais cabeça para o horário que vocês estão mais despertos ou estão mais atentos. Então, de novo, não tem regra, vocês têm que ver como vocês lidam com o tempo e a isso vocês se adequarem. E um outro ponto também, último, que eu queria falar dessa parte de... último não, penúltimo, que eu queria falar nessa parte relativa ao estudo em si, fichamentos. Fichamento é algo bastante complexo, muita gente tem muita dificuldade de fazer. Eu já fiz, tem no canal do YouTube, tem no meu canal do YouTube também, que é Felipe Estro, da mesma forma. Um vídeo sobre como fazer fichamentos, que costuma dar bastante resultado. Mas, independentemente de como vocês vão fazer fichamento, saibam que existem pessoas que não fazem fichamento e estão bem com isso e conseguem passar. O Pedro Sloboda, por exemplo, que é professor no IDEG e é diplomata, ele falava, ele não fazia fichamento, ele ficava lendo várias e várias e várias vezes os mesmos textos até aquilo entrar na cabeça dele. E ele passou. Eu sou fanzaço de fichamento, por quê? Para mim, fichamento é a forma que eu pego um livro, faço o fichamento daquele livro e eu sei que eu não vou precisar mais voltar naquela referência. Eu sei que eu tenho um conteúdo condensado que eu vou poder fazer, utilizar para uma revisão pré-TPS ou pré-terceira fase. Então, tem pessoas que fazem fichamentos, tem pessoas que não fazem. Eu, particularmente, recomendo que você faça fichamento, porque fichamento é a forma que vocês têm de se apropriar daquele conteúdo que está no livro e de condensar aquilo de uma forma que seja mais facilmente acessível para vocês. Por uma questão de organização, eu recomendo o fichamento. Quando eu falo questão de organização, é porque eu fazia, né, os fichamentos na época no Word, eu usava os estilos do Word para fazer títulos, então eu tinha um sumário com os pontos do edital, e se eu precisasse de alguma coisa, era clicar no sumário e estar na minha frente. Era muito rápido eu acessar a informação. E quando chegava perto do TPS também, o que eu fazia? Imprimia o que eu tinha, encadernava e pronto. Eu tenho uma apostila com 100 e poucas, 200 e poucas páginas que está todo o conteúdo da matéria que eu preciso saber. Se eu precisar me aprofundar em algum tema específico, eu sei qual é a indicação, porque eu sei quais textos que eu li, porque isso foi feito no meu diagnóstico. Mas essa apostila que você faz com os seus conteúdos, com os seus fichamentos, acaba sendo um grande material que vocês têm para uma revisão. Só o caderno de aula ajuda, mas o caderno de aula não é seu exatamente. Você tem que demorar o tempo para se apropriar dele. Já o fichamento é seu mesmo. Então, saibam disso. Eu acredito muito em fichamento. Existem fichamentos que são texto corrido, fichamentos mais longos. Existem fichamentos que são mais sintéticos. Existem fichamentos que seja referenciar a página do livro que é interessante.
existem fichamentos gravados no áudio, mas vejam qual que melhor se adequa a vocês, ou mesmo um não fichamento, e se aproveitem. O que vocês não podem fazer é deixar de fazer o fichamento porque tem preguiça ou porque dá trabalho. Sim, dá trabalho, mas é esse trabalho que dá que vai fazer com que vocês tenham aprovação no concurso. Ponto. Se vocês herdarem material de amigos de vocês, saibam que esse material herdado de amigos, ele é muito bom, por um lado, porque é uma outra visão acerca daquele conteúdo, mas ele não é seu. Então, demora um tempo também para vocês se apropriarem de algum material que chegou até vocês que não é de vocês. Façam anotações, escrevam, adaptem aquele conteúdo ao que vocês têm. Vocês vão perceber que conforme vai passando o tempo e vocês vão fazendo mais e mais fichamentos, ou vão relendo o fichamento de vocês, vocês percebem que tem partes que estão consolidadas e partes que vocês têm mais dificuldade. Anotem quais são essas partes mais consolidadas, quais são as partes que têm mais dificuldade no diagnóstico, porque isso orienta a revisão que vocês vão fazer. Tem mais dificuldade, dedica mais tempo. E um outro ponto também acerca dos fichamentos é que quando vocês forem ler qualquer coisa, ler um livro, vocês já vão discriminando aquele tipo de informação durante a leitura. Então, se está lendo algum texto, uma xerox, um livro, qualquer coisa, o que eu costumo fazer? Eu costumo diferenciar se aquela informação daquele excerto é uma informação essencial, uma informação, o ponto central do argumento, se é importante, se é uma data ou se é uma informação complementar. Eu tenho um códigozinho que eu uso para identificar isso. Então, se é um argumento central, eu faço uma chave do lado da parte do texto e coloco um asterisco também. Se é uma informação importante, eu faço uma chave do lado das linhas. Se é uma data importante, eu circulo essa data no próprio texto. E se é uma informação complementar, eu faço um tracejado do lado desse texto. Por quê? Se vocês na primeira leitura já discriminam o tipo de informação que vocês têm, é muito mais rápido vocês retornarem para aquele texto, porque vocês já sabem para onde olhar. Mas eu sempre recomendo que vocês façam fichamento, se possível, depois da aula do professor. Por quê? O professor conhece a prova, o professor sabe o que é cobrado e como é cobrado. Então, ao organizar a aula, ele já vai dar um enfoque mais adequado para o CACD. Tendo isso na cabeça, quando você lê o texto indicado, você também vai dar um enfoque mais adequado para o CACD por tabela. Você vai ver o que o professor considerou mais importante e se apropria daquilo que o professor considerou mais importante. E usar isso como um parâmetro para você fazer o fichamento. Bom, acerca de essa parte do estudo em si, eu acho que esses são os pontos centrais que eu recomendo para vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta agora, aproveitem, eu vou ler aqui os comentários que estão colocados, né? Primeira, a Virgínia falando que é exatamente assim, o duro é que quando sai o edital tem que tentar se adaptar à vida de acordar cedo. De fato, é complicado, o mundo foi feito para quem acorda bem de manhã, mas eu suspeito de pessoas que acordam muito felizes às 6 horas da manhã, sinto muito, mas de qualquer forma, por mais que seja necessário ter um tempo maior de estudo, sempre tenta, na medida do possível, adequar esse tempo a como você funciona. Então, se acordar cedo não está funcionando, tenta dar um jeito. Mas às vezes é complicado mesmo, né? Que a vida não espera a gente acordar. Eu sou um daqueles que vai dormir às 3, 4 horas da manhã e acorda às 10, 11 horas. Então, infelizmente, o mundo não está adequado para mim, mas eu parei de tentar brigar com isso. E Adriano está falando que queria muito fazer fichamento, mas eu não sei como traduzir uma informação longa de forma sucinta. Acabo escrevendo tudo. Adriana, esse é um problema muito comum também. Mas perceba que assim, isso não é tão complicado, porque às vezes você não consegue traduzir uma informação longa de forma sucinta, mas você identifica qualquer informação importante. É isso que é o principal do fichamento. Quando eu fazia fichamento, o que eu fazia? Eu pegava o texto, as partes que eu considerava mais importantes, eu transcrevia essas partes todas para o texto, para o arquivo do fichamento mesmo, e depois, o que eu fazia? Lia isso e ia grifando. Quanto mais você tem contato com o conteúdo, mais você consegue identificar quais são as informações mais importantes. Então, é natural que o primeiro fichamento que você faça seja mais longo e progressivamente você vai refinando esse fichamento. Então, meu primeiro fichamento era fazer o quê? Pegar as partes do livro e transcrever essas partes do livro para o meu arquivo.
Qual que era o segundo passo? Eu vou pegar esse meu fichamento e vou ler. Conforme eu vou lendo esse fichamento, eu vou selecionando, ou grifando, anotando as informações mais importantes e fazendo os meus comentários. Progressivamente, com você tendo contato com esse material, ele vai ficando cada vez mais lapidado. O fichamento é de fato um diamante, porque para sair o fichamento é muita pressão que precisa e depois você vai lapidando até que ele se torne cada vez mais adequado àquilo que você precisa. Então, não tem problema. Se escreveu tudo, tudo bem, escreve tudo. Melhor do que não escrever. Mas vá lapidando depois esse fichamento. E um outro ponto também, Adriana, é você levar em conta aquilo que eu falei. Tenta fazer fichamento depois de assistir a aula do professor e tente buscar no texto que está recomendado para aquela aula as indicações os pontos que o professor levantou. Então, isso acaba sendo um reforço da própria aula, uma maneira de você revisar o conteúdo, uma maneira de você conseguir melhor focar. Outro ponto importante para você conseguir identificar qualquer informação importante é você conhecer a prova. Então, o primeiro fichamento costuma ser mais longo e, conforme você vai trabalhando, ele vai melhorando também porque você percebe como a prova vai cobrar determinado conteúdo. Por exemplo, eu sempre falo e repito para ninguém ficar desesperado que a prova de política internacional, o TPS, ele dá pouca importância para porcentagem e data. É raríssimo uma porcentagem estar errada ou uma data estar errada. Então, você sabe que para a política internacional, as porcentagens, os números, as cifras, elas são secundárias. Você pode lembrar de algum como exemplo para a terceira fase, mas não vai ser isso que vai fazer uma questão estar errada no TPS. Eu sempre dizia isso, e aí foi interessante que no TPS desse ano tinha uma questão sobre o Parlamento do Mercosul. E no gabarito provisório foi dado certo nessa questão. Essa questão falava que o Parlamento do Mercosul foi criado em 2006. E aí, clipe em CACD abre para comentar dos professores, eu fui lá e comentei essa questão. Todo mundo está falando que estava certa, porque não se atentou a essa questão da data. Eu falei, essa questão está errada, porque o Parlamento do Mercosul foi criado em 2005. Porém, não é o estilo da prova que eles coloquem o erro em uma data. Então, o que eu acho que vai acontecer? No gabarito provisório, eles vão dar certo, eles vão rever isso, eles vão vão anular essa assertiva no gabarito definitivo. Por quê? Não é isso que eles não estão avaliando o candidato vendo a memória que ele tem acerca de uma data. Então, o que eu acho que vai acontecer é, primeiro um gabarito certo, depois vai ser anulado. Foi exatamente o que aconteceu. Sabendo disso, você sabe que para a política internacional você não tem que decorar as datas, você tem que entender as dinâmicas. Isso ajuda também na hora de organizar algum comentário. Antes da sua pergunta, eu vou responder a pergunta seguinte. Você acha que dá certo fazer fichamento, etc., no computador? Sim, dá certo. Você faz da forma que você mais se adequa. Vantagem do computador é que costuma ser mais rápido e você costuma conseguir encontrar melhor a informação. A vantagem no caderno é para quem tem mais facilidade mesmo de estudar, escrevendo mesmo, quem fixa melhor o conteúdo escrevendo. Normalmente as pessoas sinestésicas, elas fixam melhor o conteúdo escrevendo por causa do ato mecânico mesmo. Então, esse é um outro ponto a ser levado em conta. Não tem nenhuma diferença se você faz na mão, se você faz no computador. Eu tenho alunos que fazem fichamentos na mão, tenho alunos que fazem fichamentos no computador, tenho alunos que fazem mapas mentais em cartolinas gigantes e colam no quarto. Não tem nenhum problema. É a forma que você percebe que você apreende mais informação. Se ainda não sabe muito bem qual que é, faz um teste. Agora vai começar, vai retomar os estudos para quem está vindo da terceira fase, ou para alguém que está começando, ou mesmo para você que já está no meio, tenta. Use essas estratégias, dá uma olhada, grava alguma coisa, faz mapa mental, faz na mão, faz no computador. E depois vejam qual que se adequa melhor. Claro que eu não recomendo vocês ficarem meses fazendo cada uma dessas coisas. Eu recomendo que vocês tentem o mais rápido possível identificar essa estratégia e rapidamente identificar essa estratégia, vocês sigam essa estratégia. Sempre de forma sistemática, sempre de forma organizada. Mas, de novo, infelizmente, talvez não tenha receita de bolo. E a pergunta da Ana. Tem muito pouco tempo para estudar. Planeje uma preparação a longo prazo. Melhor estudar uma matéria de cada vez ou todas juntas? Definitivamente, para ninguém, não importa o tempo que tenha, é bom estudar todas as matérias juntas. Não dá.
São 10 matérias. Como é que você vai enfiar 10 matérias na sua cabeça? Ou como é que você vai usar o tempo de 10 matérias para uma semana? Não dá. Não importa os cursos que vocês façam, o que eu recomendo é que vocês se dediquem para as leituras de, no máximo, 3 matérias de cada vez. No seu caso, Ana, o que eu faria? Eu iria matéria por matéria, consolidando 2 matérias de cada vez, eu acho que é mais interessante para ir consolidando esse conteúdo. Já que você tem pouco tempo, é isso. Se planeja e usa o tempo que tem da melhor forma que dá. Eu acho que muitas matérias de cada vez acaba sendo complicado, porque fica muito fragmentado, você está sempre trocando de matéria. Eu recomendaria, no seu caso, 2 matérias de cada vez. E como que você faz? Pega o conteúdo, pega o edital, pega as referências que você tem e vai seguindo. Vai fazendo as leituras e vai fazendo fichamento. No seu caso, Ana, como o tempo é mais restrito, eu não recomendaria que você fizesse fichamentos transcrevendo parte dos textos, por exemplo, porque isso acaba sendo muito demorado. Como o seu tempo é mais restrito, o que eu recomendaria? Faça boas leituras e bons destaques no texto. Grifa o texto bem e vai escrever, faz isso de uma forma mais sistemática. Não é para todo mundo que funciona, então você tem que ver também qual que é a forma como a sua cabeça funciona, mas fazer fichamento, produzir os fichamentos, quando você vai transcrever parte do texto, acaba sendo muito longo. Então talvez mais interessante do que isso seja você ter os textos todos organizados e muito bem grifados. Por quê? Se você faz isso, você consegue fazer uma revisão rápida para perto do TPS. Como você vai fazer uma preparação de mais longo prazo, essa revisão perto do TPS tem uma importância ainda maior para você, porque é que você vai arejar esse conhecimento e refrescar esse conhecimento. Então, o que eu indicaria para você é isso. Um outro ponto. De tempos em tempos, eu recomendaria que você pegasse o material que você já produziu e relesse esse material todo, para que ele nunca fique muito longe na sua cabeça. Quando for fazer esse breve período que você vai ter de meio que refrescar a cabeça, aí sim você se dedica para todas as matérias. Então pega tudo que você já fez de História do Brasil e lê. Pega tudo que você já fez de Economia e lê. Faça isso com uma frequência, aí não sei muito bem, mas o que eu recomendaria é uma vez a cada 3 meses, talvez, ou 2 meses. Não precisa passar muito tempo e nem ser muito rápido, porque senão você não estuda o resto. Mas isso de você ter os textos, ter os pontos principais e ir refrescando isso na memória ajuda a, quando você tem uma preparação de mais longo prazo, aquele conteúdo não se perder, sempre tem algum contato com ele. Mas na hora de se dedicar para produzir, construir o conteúdo, eu indicaria, no seu caso, não mais do que 2 matérias. Para quem se dedica exclusivamente para o CACD, 3 matérias eu acho que está ótimo. Eu acho que mais do que isso não tem necessidade. 3 ou 4 matérias no máximo. Muita coisa junto acaba dificultando. Um outro ponto é que para muita gente períodos de imersão numa matéria são muito positivos e para mim, por exemplo, funcionava muito bem, ainda funciona agora no meu doutorado. Então, algumas pessoas preferem passar um mês inteiro, um mês e meio na mesma matéria para aquilo. Eu tenho meu diagnóstico de política internacional, eu vi que falta isso, isso e isso. Eu vou ficar esse 1 mês e meio para zerar o conteúdo de política internacional. Acabou. Isso também funciona. Tem gente que gosta de muito tempo na mesma matéria, tem gente que fica entediado. Então, depende também de vocês. Para mim funcionava, mas não é para todo mundo que funciona dessa mesma forma. Mas é uma outra estratégia também que pode ser seguida. Uma outra pergunta. Nesse planejamento das matérias, está incluindo as línguas ou só os conteúdos? Só os conteúdos, Francisco, porque os idiomas, apesar de você precisar se dedicar bastante para eles têm um estudo que é muito mais rápido. Então você não vai passar 8 horas do seu dia estudando português, ou estudando francês, ou estudando espanhol, até porque a gente vai provavelmente fundir a cabeça se fizer isso. O grande ponto do estudo de idiomas é que é um estudo que precisa ser disciplinado e constante, mas em doses mais homeopáticas. Você não vai passar muito tempo estudando, sei lá, mas aí se você quiser fazer um curso de imersão ou curso intensivo nas férias, beleza, obviamente isso vai ajudar. Mas nessa preparação de mais longo prazo, é importante que vocês tenham contato com os idiomas, mas dosando isso, para que vocês não estudem só isso.
Então, uma coisa importante de perceber é que as matérias, elas exigem tempos diferentes de dedicação. Os idiomas, eles exigem menos tempo de dedicação, no sentido de que você não consegue ficar 8 horas estudando inglês ou uma semana inteira só estudando inglês. É um estudo que é muito mais maratona do que algo mais intensivo. Política internacional, história do Brasil, geografia, história mundial são conteúdos que demandam mais tempo. E tudo bem, não tem problema você dedicar mais tempo para a história do Brasil do que você dedica, não sei, para a economia, por exemplo. É natural que isso aconteça. As matérias que têm mais textos para ler são matérias que exigem mais tempo. O que você precisa fazer é perceber se você não está negligenciando alguma matéria. Se está na sua preparação, começando, se organizando nos estudos, decidiu que no primeiro semestre você vai estudar só política internacional, história do Brasil e história mundial. Beleza. Depois você vai para geografia, direito e economia. Os tempos que você vai dedicar são diferentes, mas o que é importante é você ir consolidando essa base de todas as matérias. E com base nisso, você vai ter o seu material para uma revisão. Se for fazer, no caso, se é fichamento, se é mapa mental, se é áudio, se é ficar lendo, é lendo, não tem problema. Então, isso também é bastante importante. Outro ponto que eu ia falar, vamos ver aqui mais acerca dessa parte de estudo. Eu acho que é isso o mais importante. E, por favor, não se boicotem. É fácil falar, mas isso já é o gancho para a última parte da nossa conversa. Normalmente quem presta... só uma pergunta antes. Então, mesmo que haja uma divisão semanal, você não aconselharia estudar todas as matérias ao mesmo tempo? Igor, depende. Se você está começando a sua preparação, está fazendo conteúdo de base, está preparando o seu material de base para aquela matéria, não recomendo. Porque você tem, 5 dias na semana, você vai estudar 8 horas por dia, o que é um absurdo, é muita coisa, é muito raro quem não tem 8 horas de estudo por dia sempre, raríssimas vezes eu vi isso. Você vai dedicar 4 horas por semana para cada matéria. Em 4 horas por semana, às vezes você não consegue terminar de ler um texto. Então, no começo da preparação, eu não recomendo fazer isso. Se você já tem material de base de todas as matérias, se você está indo para as fases mais avançadas de estudo, quer entender como cai na prova, ou ler algum ponto, começar a parar essas arestas e atacar os pontos que você tem mais dificuldade, reforçando esses pontos, aí sim, aí eu acho que existe a possibilidade de estudar todas as matérias. Mas não separe, eu não recomendo que vocês separem tempos específicos para matérias na semana. Por quê? As matérias têm tempos diferentes, então não é para dividir igualmente entre as matérias o tempo na semana, isso nunca eu acho recomendado. Algumas matérias tomam mais tempo, outras menos, mas leve isso em conta. Então, se você está começando, não recomendo estudar todas ao mesmo tempo. Se você já consolidou o material de base, está indo na parte de revisão e limar o conteúdo, aí sim é possível estudar todas as matérias ao mesmo tempo, mas não divida o tempo igualmente. Dedique mais tempo às matérias que exigem mais tempo. Outra pergunta agora da Raíssa. O que seria importante verificar, por exemplo, em sites de organizações internacionais? A estrutura ou o que elas vêm fazendo atualmente? Raíssa, depende. No caso de política internacional, para essas especificamente, você tem que saber a estrutura e o que elas vêm fazendo atualmente. Mas aquilo, para você fazer um bom estudo nessa parte de atualização de política internacional, você precisa da orientação do professor. Senão, a matéria é infinita. Então, assim, sendo bem sincero, se você vai estudar política internacional por conta, pegue os textos de base, leia as notícias quase que por esporte e foque nos textos, nos conteúdos que vão fixar o conhecimento, a base do conhecimento para vocês. Então, política internacional, por exemplo, tem a parte de relações, sei lá, política externa americana. Política externa americana é o universo. Então, o que você tem? Você tem a base histórica de política externa americana, isso você consegue com uma leitura que está basicamente estabilizada no tempo, e tem a parte de atualização. A parte de atualização
ela só faz sentido se você faz a atualização ligado ao conteúdo da prova. E isso é um grande problema, porque você precisa conhecer a prova, portanto, para conseguir se atualizar. Senão, você vai se perder no universo que é a política internacional. Eu sempre costumo dizer que existe uma percepção de que política internacional é uma matéria infinita. Não é e não deve ser. Você consolida a base de política internacional e daí para frente é incremental. É só alguma atualizaçãozinha. Às vezes passa semanas de ouvindo notícia e não tem uma sequer que é relevante o suficiente para entrar no meu material de aula, no caso de vocês, no fichamento. O livro do Recupero é uma boa opção? Para a política internacional, agora ainda não. O livro do Recupero é gigante, fala sobre o universo, ele não precisa ser uma outra leitura para quem já tem a leitura do Vicentino, do Projeção Internacional do Brasil, ou do Clodoaldo Bueno, História da PEB. Isso não quer dizer que você não deva ler. Isso quer dizer que se o professor de História recomendar para você o livro do Recupero, você vai ler o livro do Recupero. O que você não deve fazer é pegar o livro do Recupero e ler só porque é o livro do Recupero, entendeu? Então, assim, em política internacional, que é o que eu posso avaliar, eu não recomendo ainda a leitura desse livro, nenhuma parte dele, porque eu ainda não olhei com atenção para ver se alguma coisa dele vai ser interessante. O que me parece é que os professores de História do Brasil, eles sim têm visto esse livro e indicado partes desse livro. Mas aquilo, as perguntas, eu posso responder para o Política Internacional, mas eu não posso responder pelas outras disciplinas. Aí, o melhor, mais prudente a fazer, é você efetivamente perguntar para os professores, perguntar para o Luigi, enfim, o professor que for, para ver se ele recomenda essa leitura. Isso de me perguntar acerca do livro é algo também que me lembrou uma outra dificuldade recorrente na preparação. Eras. As eras do Hobsbawm. E falo isso não como professor de história, como alguém que vê de fora e já ouviu os professores de história falarem sobre isso. É muito comum o pessoal falar, não, as eras são importantes, vai, pega e lê as eras. O que você quer com isso? Por que você está lendo as eras? Você vai fichar elas todas? Você está fazendo isso porque elas estão cobrindo ponto editorial especificamente? Ou você está fazendo isso porque sim? Na enorme maioria das vezes, as decisões tomadas pelos candidatos na prova, seja leitura, na preparação, seja leitura de livro e seja escolher curso, ela é feita sem pensar. Eu juro para vocês que isso é verdade. Não quer dizer que não é para ler as eras. Quer dizer que se você vai ler as eras, você tem que ter um motivo pelo qual você está lendo as eras. Quer dizer que se você vai pegar um curso, tem que ter um motivo pelo qual aquele curso está sendo feito. Parece meio besta, mas é muito comum o pessoal pegar curso só porque o curso foi lançado. Ah, eu tô mal em história, pega um curso de história. Não, não é assim que funciona. Você está mal em história? Você está mal em história em que período? É em tudo? É só uma parte relativa a determinado momento? Você vai escolher aquele curso por quê? Você vai fazer um curso de, não sei, você pega e começa a fazer um curso de exercícios, só que você não tem a base consolidada. Se você não tem a base consolidada, não adianta fazer um curso de exercícios. Você já estudou a base do conteúdo e você percebe que você está com dificuldade para aplicar aquilo na prova. Você não vai fazer um outro curso teórico se você tem uma dificuldade em aplicação na prova e não no conteúdo em si. Você não vai pegar um livro para ler porque sim. Cuidado para não se perderem. Já vi gente que começa a pesquisar algum tema no YouTube, começa a pesquisar a guerra na Síria no YouTube. De repente, quando vê, está lendo alguma coisa relativo a, não sei, para a história na África. Eu já ouvi isso é real. Então, assim, tomem cuidado. As decisões que vocês forem tomar na preparação relativo ao que ler, o que fichar, o que não fichar, só fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, que curso pegar, que curso não pegar. Todas essas leituras, todas essas perguntas, elas têm que ter uma resposta. Não deve ser no automático. Então, novamente, se aproveita nos professores para fazerem essas perguntas. Em relação ao livro do Recupero, é isso. É um livro bom, certamente é um livro bom. Eu li algumas partes dele e, pelo que eu vi, não é mais uma leitura que precisa ser feita para a prova de política internacional por política internacional. História do Brasil pode ser que seja necessário, mas aí professor de História do Brasil que vai recomendar para vocês. Tudo bem? Mais alguma pergunta?
Sim, perfeito. A questão do recupero, de fato, já ouvi bastante isso também, alguns professores de história, inclusive, falando que vai ser a base para os estudos futuramente. Talvez seja a base para os estudos futuramente, a gente ainda não sabe. Antes da prova, de fato, sair, vai ser uma aposta. Eu acho que para a história do Brasil é uma aposta que vale, que compensa. Mas aquilo, não é pegar o livro do recupero, ler e fichar. É pegar o livro do recupero e ver. Bom, eu estou estudando agora o ponto X do edital de História do Brasil. Esse ponto X é relativo à política externa da República Oligárquica. Eu pego o livro do recupero e agrego ao meu fichamento de política externa da República Oligárquica. Percebam, isso é importante também, tinha me fugido. Francisco me lembrou. O fichamento que vocês fazem não é de texto. O fichamento que vocês fazem é de conteúdo, é de ponto do edital. Porque se você faz de texto, você pode ter 200 mil textos lidos sobre o mesmo ponto do edital. Você perdeu tempo. O fichamento que vocês fazem é direcionado a um ponto específico do edital. Você pega um livro, por exemplo, do recupero, você vai fatiar o seu fichamento do livro do recupero em todos os pontos do edital nos quais ele seja pertinente. Não pegar o livro e fazer o fichamento todo. Ou melhor, você pode fazer isso, tem gente que funciona melhor com a informação agregada. Mas mesmo que você pegue o livro inteiro e fiche o livro inteiro do recupero e tenha um arquivo com o fichamento do livro do recupero, você precisa ter identificado cada parte do livro do recupero a qual ponto do edital ela está se referindo. Então, duas opções. Pegar o livro do recupero e colocar no seu edital acerca de um ponto, ou pegar o livro do recupero inteiro, ou qualquer livro inteiro, e ir identificando, conforme você avança na leitura daquele livro, a que ponto ele se refere. Fazer as provas antigas. Essa é uma outra pergunta também bastante recorrente. Bom, qual que é a função de você fazer uma prova antiga? Você entender como que aquele tema é cobrado na prova. Não é você decorar a questão, não é você decorar nada. É você entender como aquele tema ele costuma ser cobrado na prova. Recomendo? Sim, acho importante vocês fazerem a prova antiga sabendo que o que vocês estão fazendo é um treino de entender a cabeça do examinador. Quando você faz, e aí algumas matérias são mais interessantes, outras são menos interessantes. No caso de economia e direito, eu acho que fazer, e português e inglês especialmente, fazer as provas antigas é uma ótima forma de você treinar e de você entender o que o examinador... Bom, é mais treinar mesmo, na verdade, porque os estilos das questões eles são bem parecidos, tem temas que se repetem e tal. Já nas outras matérias, política internacional, questão fica velha. Geografia, questão fica velha. História do Brasil, história mundial, questão varia bastante. O que eu acho mais interessante de fazer provas mais antigas não é você saber por que aquilo está certo ou por que aquilo está errado. Em política internacional, especialmente, é você entender qual que é a cabeça, como que o examinador está pensando. Então, assim, português, inglês, direito e economia. Eu acho que fazer as questões antigas é mais interessante. No caso de história do Brasil e história mundial, acho que também é importante, mas tem que ir muito além disso, né? Porque muito conteúdo, muitas leituras são indicadas. No caso de política internacional, geografia, algumas questões ficam velhas. Então, algumas questões... Bom, geografia é uma prova um pouco mais complicada, bem sabemos, mas é entender, essa questão está velha? Tudo bem, você não vai descartar essa questão. Você vai entender o que o examinador está buscando de mim nessa questão. Política internacional também. Política internacional, isso é importante porque isso tem alguns vídeos meus também que já comentaram, cerca de 40% da prova de política internacional você não vai saber se está certo ou se está errado. Ponto. Isso não quer dizer que você não vai saber, você não vai conseguir responder. Isso quer dizer que a resposta que você chega não é se você tem certeza se está certo ou se está errado, mas se aquela questão faz ou não faz sentido e o que o examinador quer saber de mim. Quando ele está perguntando sobre o Conselho dos Cidadãos no Reino Unido, por exemplo, o que ele quer saber de mim? Ele quer saber de mim se eu tenho certeza daquele conselho ou se faz sentido o país que tem o maior número de brasileiros na Europa ter alguma coisa para lidar com esses brasileiros. É isso. Quando ele pergunta se o Brasil está entre os 10 maiores parceiros comerciais da Rússia, ele não está imaginando que alguém decorou os 10 maiores parceiros comerciais da Rússia. Ele está imaginando alguém conseguir mensurar a Rússia em termos de comércio e ver se faz sentido o Brasil ser um dos 10 maiores. A Rússia é um país que exporta majoritariamente hidrocarbonetos.
A gente não importa hidrocarbonetos da Rússia, ela exporta para a Europa inteira e para a China. Tem algum sentido a gente estar entre os 10 maiores parceiros comerciais da Rússia? Não, não tem. Então é basicamente isso. Quando vocês forem ver, especialmente a prova de política internacional, sempre pensem, o que o examinador queria de mim nessa questão? Porque você saber, como tem uma questão de alguns anos anteriores, que era sobre o Acordo de Jardim das Rosas, na prova de política internacional. Ninguém sabia o que era Acordo de Jardim das Rosas e vocês agora não precisam saber e sair correndo no Google. A pergunta falava, né, o Acordo de Jardim das Rosas, ele está relacionado ao tipo de negociação, ao arranjo de negociações que é feito pelo Mercosul, a negociação em bloco. O que o examinador queria saber perguntando sobre o Acordo de Jardim das Rosas? Se você sabe como é que é o esquema de negociações no Mercosul, com os países negociando tarifas em bloco. Era isso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado na hora de você fazer as questões. Para quê? Aproveitar ao máximo. Eu recomendo fazer provas anteriores, mas não vão ser as provas anteriores que vão fazer você passar. As provas anteriores, elas estão lá para você ter algum treino, para você entender melhor a prova. Não por causa do conteúdo, mas sim por causa de entender como a prova funciona, entender qual que é o framework que você precisa dar, qual que é o framework, não, perdão, o mindset que você precisa ter na hora de olhar uma questão. Eu sei que isso, assim, parece... Bom, são muitas coisas que eu estou falando no espaço de tempo muito restrito, mas... eu acho que com o tempo as coisas vão assentando também na cabeça de vocês, e aí, vocês estudando as matérias, fazendo os cursos, vocês vão conseguir perceber melhor, vão assimilando melhor essas informações todas. Em relação às questões anteriores, Francisco, o que eu acho interessante também fazer é vocês separarem as questões anteriores e acoplarem essas questões no fichamento de vocês. Em que sentido? Quando vocês lerem os textos relativos, por exemplo, ao Brasil Império, que vocês peguem as questões de Brasil Império que foram cobradas na prova e vejam como esse conteúdo que eu acabei de ver foi aplicado. Aí vocês conseguem ter uma noção de quais são os temas que são privilegiados. O professor certamente faz isso na aula, mas vocês também podem ter esses indícios quando vocês veem as questões acerca do tema que vocês já estudaram. E aí vocês conseguem entender melhor o que o examinador quer saber de mim. Não só ver se está certo ou se está errado. Por quê? Às vezes as provas dos anos anteriores não mensuram o seu conhecimento. As provas, elas já fizeram um recorte de informação, elas não cobram tudo. Então, você não pode usar uma prova anterior como parâmetro para ver se você sabe ou não sabe determinado conteúdo. Mas você pode usar a prova anterior como um parâmetro para ver se você entende ou não entende o que o examinador espera de você na hora de fazer aquela prova. Que bom, Igor. Que bom. Nossa, eu acho que na minha posição de já ter sido candidato e ter pegado o pior período possível da preparação, porque eu comecei a estudar em 2011, então eu comecei a estudar com uma perspectiva de passar em um ano e de repente a prova não chamava 300 para a segunda fase, chamava 200, chamava 100. De repente as pessoas estão passando em um ano, 2, estão passando em 3, em 4. Então eu peguei um período de uma expectativa de passar rápido, fiz todas as matérias ao mesmo tempo, queimei rios de dinheiro, fiz tudo errado e com base em tudo errado que eu fiz quando eu era candidato e no que eu precisei fazer para acertar o meu rumo, que eu dou esses conselhos. Então, assim, isso vem de experiência, foram duras penas que isso foi agregado, isso veio da minha experiência quando eu era candidato, isso vem da experiência de todos os meus amigos que passaram, inclusive eu acho que esse ano eu vou ter uns 10 não, tem todos foram meus alunos praticamente, e tem uns 6 amigos próximos que estão passando, que é uma alegria enorme também, mas isso vem da experiência deles, de horas e horas muitas vezes sentado no bar chorando as pitangas, que faz parte, mas também de tudo isso. A média de estudo está superior a 4 anos agora. Então, o pessoal que passou no último ano, eles estão em 4 anos, mais ou menos 4 anos de preparação, os que foram aprovados. Então, é basicamente isso. Eu acabei de ver que tinha uma pergunta no Q&A. Vou falar sobre isso. Bom, então, o tempo de estudo está cerca de 4 anos, um pouco a mais, um pouco a menos, mas gira em torno disso. Então, eu sempre falo, um candidato que começou hoje a estudar,
ele vai ser competitivo se ele fizer tudo direitinho, bem organizado, bem centrado. Em 2 anos ele é um candidato competitivo. Candidato competitivo é alguém que tem condições de fazer uma boa prova, mas está demorando 4 anos para o pessoal passar. Alguns mais, outros menos. Outra pergunta que me fizeram, revisão. Como fazer revisão? Pegue os pontos do edital, o diagnóstico que você fez e faça sua revisão com base nisso. Então, dedique mais tempo aos pontos que você tem mais dificuldade, se organize de forma a não deixar nada das matérias de lado. Como você sabe isso? Se orientando pelo ponto do edital. O edital é o nosso chefe. Isso não quer dizer que o edital precisa ser seguido ao pé da letra. Você pega o edital de História do Brasil, de História Geral, por exemplo, eles estão relacionados, eles têm uma parte que é tema, uma parte que é cronologia, um pouco estranho. Então vocês podem adaptar o edital de História do Brasil e História Mundial para cronologia, lembrando de colocar os temas pertinentes nos períodos pertinentes. Beleza. No caso de política internacional, o edital pode ser seguido à risca. No caso de economia, é a mesma coisa. Então, como que você faz a revisão? Pega o material que você tem, por isso que é importante ele estar organizado e sistematizado, e reveja esse material de forma a cobrir pelo menos uma vez todo o edital perto, nas vésperas do TPS, nos 2 meses antes entre sair a portaria e a prova a ser feita, e tente dedicar um pouco mais de atenção para os temas que vocês têm mais dificuldades. Eu acho que essa é a melhor estratégia de revisão. O que vocês não podem fazer é sentar e começar a ler. Isso não. Vocês precisam organizar, sistematizar a forma que vocês estão olhando para o conteúdo, para que vocês consigam absorver o máximo possível, o menor espaço de tempo possível. E vamos agora sim para a última parte da nossa conversa. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca de qualquer outra parte, basta me acessar. A última parte da nossa conversa é sobre o peso enorme que é você estudar para alguma coisa. Algumas semanas eu vi uma entrevista que foi feita com um psicólogo que ele é especialista em pós-graduandos. E ao ver isso daí foi uma amiga do doutorado que me mandou. Ao ver isso, eu automaticamente coloquei esse texto como referência obrigatória para todos os meus alunos. Isso está sendo agora implementado. Mandei para todos os professores do IDEG, todos os meus amigos professores, e falei, assistam essa entrevista que tem uns 12 minutos. Está no meu Facebook também, mas se alguém não encontrar, me pede. Me fugiu agora o nome do pesquisador, ele é psicólogo e pesquisador. E as recomendações que ele fez foram recomendações feitas. Foi esse que eu... não sei se era esse. Mas enfim, passarei qualquer coisa para vocês depois. Então, ele é pesquisador, ele é mineiro, e ele estava falando justamente sobre o peso que é a pós-graduação e como, enfim, tem muita gente que surta na pós-graduação forte. E o diagnóstico que ele fez e também as recomendações que ele deu são integralmente válidas a quem se prepara para o CACD. Primeira coisa, ele falou, e comentemos, isso é muito verdade para o CACD, que é muito difícil você manter uma rotina de estudos e que, conforme o tempo vai passando, isso acaba gerando frustração, as dificuldades elas vão cada vez mais se acumulando. Então, uma primeira coisa que ele comentou se vocês estão passando por problemas relativos à perda de sono, perda de apetite, ganhar peso, perder peso, procurem o mais rápido possível um psicólogo. Porque o que ele falou é que, em regra, o pessoal que está dedicado a esses estudos de mais alto desempenho, digamos assim, eles só vão procurar ajuda quando a coisa explodiu. Se a coisa explodiu, para consertar vai ser muito mais complicado. Então, se vocês estão percebendo alteração de humor, perda de sono, ou, enfim, qualquer coisa desse tipo que indica questões delicadas, que indica dificuldades para aguentar a pressão mesmo da preparação, procurem ajuda o mais rápido possível. Não é vergonha nenhuma fazer isso. Eu fiz isso quando eu estava no meu mestrado, ou melhor, no meu doutorado agora. Antes de começar o doutorado, eu fiz isso, então não é nenhum problema. Não é porque eu fiz que não é problema, mas é bom. Se vocês percebem que as coisas estão complicadas, procurem ajuda o mais rápido possível.
É absolutamente normal pós-graduandos e candidatos à carreira diplomática terem problemas por causa de ansiedade, por causa de estresse, terem insônia e todo esse tipo de coisa. Eu tenho alunos e amigos que têm síndrome do pânico, eu tenho alunos que simplesmente não conseguem olhar para um livro mais e desistiram da carreira e a coisa foi indo até explodir. Então não deixem explodir. Um outro ponto. Os candidatos e os pós-graduandos mais bem-sucedidos, eles encaram a carreira diplomática e a pós-graduação como um trabalho. Um grande problema para a gente, e eu estou envolvido com bom, já fui candidato e estou doutorando hoje, um grande problema que a gente tem é o nosso trabalho não ter fim, nunca, porque a gente não tem essa coisa que outros trabalhos têm, que é chegar em casa e acabou. Você não precisa mais pensar no que aconteceu sei lá, numa empresa que você trabalha, no banco, na escola, qualquer coisa do tipo. Isso é um problema muito comum de professores também. Então, juntou tudo aqui em mim, eu sei bem como é que isso é. Parece que você nunca desliga, parece que você nunca tem férias, parece que você nunca acabou a tarefa que você tinha a cumprir. Essa sensação de nunca ter uma tarefa cumprida, ela é muito complicada, porque ela é um buraco negro, ela causa ansiedade, ela não permite que a gente colha, de certa forma, o fruto do nosso trabalho, não perceba isso. Então, isso que eu falei do diagnóstico para vocês é uma das formas que eu recomendo para que vocês consigam efetivamente mensurar o que vocês têm e terem o sentimento de missão cumprida. Uma outra forma é lidem com o estudo para a carreira diplomática como um trabalho. Eu sei que muitas vezes a sua avó quer que quer que você leve ela no médico, não entende isso. Eu sei que muitas vezes a sua mãe que quer que você jante na hora certa não entende isso, ou o seu pai. Eu sei que o seu irmão que fica te apurrinhando, apesar de ser um fofo, não entende isso, ou qualquer pessoa muitas vezes. Mas vocês precisam, eu recomendo fortemente que vocês encarem o estudo para a diplomacia como um trabalho. Hora para acabar, hora para terminar. Acabou? Esquece. No dia seguinte a coisa continua. Então, eu acho que essa é a melhor forma que vocês têm para evitar que o estudo para a diplomacia contamine a sua vida, porque ele contamina e suga, e não é legal. Definitivamente não é legal. Então, o que eu recomendo fortemente é que vocês encarem a preparação para a diplomacia como um trabalho. Que vocês tenham hora para começar, hora para acabar, hora de almoço, hora para lanchinho e sigam isso. Porque não adianta, se vocês não encararem com essa seriedade, a preparação se torna muitas vezes mais longa e mais desgastante. Então, façam um cronograma mesmo, não no sentido de que matéria estudar, no sentido do tempo que você vai se dedicar. Então, essa semana eu vou começar, eu vou estudar da 1 da tarde às 5 e das 7 às 10. Acabou, acabou. Eu não vou me estender, eu não vou fazer hora extra. Eu falo para vocês, enfim, muita gente fala muita coisa. Então, o pessoal, já ouvi gente falando, não, porque eu estudo 12 horas por dia. É impossível, eu nunca vi isso, alguém estudar efetivamente 12 horas líquidas por dia, de uma maneira consistente, por meses, e não morrer. Então, assim, as pessoas têm ritmos diferentes. O que eu acho? Que você estudar menos do que 4 horas líquidas por dia, se você tem dedicação exclusiva para o concurso, é pouco. Agora, se você fizer 6 horas líquidas, 6 a 8 horas líquidas, é sensacional. Vamos combinar que você passar 1/4 ou 1/3 do seu dia líquido, dedicado para alguma tarefa, é uma conquista hercúlea, uma tarefa hercúlea que você fez. Então, assim, 6 a 8 horas líquidas por dia é maravilhoso. Menos do que 4, eu já acho complicado se você tem dedicação exclusiva. Se você trabalha também, usa o tempo que dá. Eu já vários alunos meus falando que tinham que assistir aula, ler algum texto durante o horário de almoço. E liam e se dedicavam. Então, assim, isso não é receita, mas encarem o estudo como uma profissão que vocês têm. Tem hora para começar e hora para acabar. E quando acabou, você vai para casa. Eu acho que isso é o mais indicado. Outro ponto indicado, atividade física. Eu falo isso e eu não estou seguindo, mas todo mundo
que está nessa prova e que faz atividade física, me fala como é importante. E a mesma coisa para quem é pós-graduando. Eu li há pouco tempo um livro chamado Salsa Dancing to the Social Sciences. Era de uma professora que ela dá aula de meteorologia em Yale há muito tempo. E o livro chama isso. Ela falou que quem está numa empreitada dessas de estudo precisa dançar salsa ou alguma coisa como dançar salsa. Vai fazer academia, fazer tênis, luta, alguma coisa do tipo. Mas isso é muito importante para manter a sanidade mesmo, para conseguir, mesmo gastando algum tempo nessa atividade física, aproveitar melhor o estudo depois. E também, serotonina é sempre bom, convenhamos que quando você tem uma rotina muito desgastante, isso muitas vezes acaba sendo o que você precisa para não sucumbir no final das contas. Se eu pretendo voltar a estudar para o concurso, me sinto completamente à vontade para falar que não me sinto à vontade, não quero voltar a estudar para esse concurso. A última prova que eu prestei foi em 2015, a última que eu prestei dedicação exclusiva foi em 2014. 2014, logo depois da prova, eu comecei a dar aula no IDEG, a prova foi no começo do ano. 2015 eu prestei só para prestar. No sentido de que eu não tive tempo para me preparar, dando os cursos pré-TPS, tudo correria. Óbvio, de 2011 a 2014 eu tinha uma base já consolidada, eu já tinha feito tudo errado, depois tentado acertar, então tinha muita coisa na minha cabeça. E enquanto professor de IPI, eu preciso mobilizar conhecimento de diversas matérias também. Então, às vezes, eu tenho que falar alguma coisa, não é o Bolsa falando, mas de economia, para melhor fazer sentido o que eu estou apresentando em termos de conteúdo. Então, eu não estou desconectado das matérias todas, mas em 2015 eu passei para as fases avançadas mesmo sem ter estudado especificamente para o TPS, nada além de História do Brasil. Nada além de Política Internacional. Passei na segunda, cheguei até a terceira. Quando eu cheguei até a terceira fase e eu vi o que estava na terceira fase na minha frente, que era essa prova, senti essa experiência, que eu consegui olhar para aquilo e falar, eu não estou desistindo porque eu acho que eu não vou conseguir, eu não estou desistindo porque eu estou de saco cheio, eu estou desistindo simplesmente porque eu não quero mais essa carreira e não quero mais essa rotina de estudos para a minha vida. Tomei essa decisão em 2016, na verdade, que foi o primeiro ano que eu decidi não prestar a prova, preparei meu projeto, entrei no doutorado. Eu gosto da aula, eu gosto da carreira acadêmica e bom que eu consigo, para a diplomacia e para o doutorado, conciliar as duas coisas. Então, é o que eu tenho feito. Não tenho ideia de voltar a estudar. E o que eu estudo no meu doutorado é justamente a obra dos diplomatas acadêmicos. Esse é meu objeto de estudo. A obra de Gelson Fonseca Júnior, a obra de Rubens Cooper, a obra do Lamprey e do Celso Amorim. Então, eu ainda consigo lidar com isso, que é uma coisa que eu gosto. Mas não tenho pretensão de voltar a estudar para a carreira diplomática, não. E boa essa pergunta, que é o último ponto que eu queria abordar para finalizar mesmo essa palestra. Desde que eu comecei a estudar, minha vida mudou muito e eu mudei muito. Isso lá em 2011. E eu vejo muitas pessoas que começam a estudar e a vida muda e tudo muda. É preciso falar sobre isso, porque é um tabu e não pode ser um tabu. Não tem problema desistir desse concurso. Você não é um fracassado porque você desistiu, você não é um fracassado nem nada do tipo porque você decidiu fazer outra coisa da sua vida. Você pode ter simplesmente encarado a realidade de que, bom, para eu estudar nessa prova, para eu passar nessa prova, eu preciso ter uma rotina de estudo que é muito desgastante. Eu não quero. E tá tudo bem. Você pode perceber que para você passar nessa prova, você tem que fazer certas coisas que você não está disposto a fazer, você não está disposta a fazer. Não tem problema. Eu desisti dessa prova e estou bem com o meu doutorado e estou bem dando aula para diplomacia e sigo meu caminho. São caminhos diferentes. Então, se chegar um momento no qual você flerta com a ideia de desistir dessa prova, veja bem por que isso vem para a sua cabeça. É por causa de desgaste? Só tenta ficar um tempo afastado, tirar umas férias. Férias mesmo, passa um mês viajando, sei lá, mas tira isso da cabeça por um tempo. É por causa de pressão? Tenta lidar com o motivo da pressão. É porque, não sei lá, pode ser porque alguém, não sei, pode ser porque você simplesmente está achando que não é. Se não é, não é, acabou, não tem problema. Você tem 12 milhões de caminhos que você pode seguir.
peso muito grande, que já tirou muitos candidatos muito bem preparados dessa prova, foi pensar que a vida depende disso. Não, a vida não depende disso. Então precisamos dizer claramente que existe vida depois de desistir do CACD, e não tem nenhum problema. Então, assim, por favor, se alguém acha que desistir dessa prova é algum motivo, por algum motivo, fracasso, arranque isso da cabeça, porque não é. É só um outro caminho que você foi seguir. Às vezes você queria muito, mas acabou, não quer mais, não quer o que precisa para ser diplomata. No meu caso, eu casei, a questão da vida, como vai ser para a diplomacia, não é uma coisa mais que me agrada. Eu não quero que meu marido vá e me siga para onde for, eu quero que a gente consiga construir uma vida juntos, entendeu? Tipo, a gente está 11 anos juntos, então assim, tudo isso vai ser levado em conta. Quando eu comecei a estudar, a gente estava 3, 4 anos. A gente está 11. Estou casado há 4. Então, assim, isso vai ser levado em conta. O tipo de vida que eu quero para mim vai ser levado em conta. O tipo de coisa que eu gosto ou não gosto de fazer vai ser levado em conta. E para cada um de vocês também. Então, assim, enquanto você tem certeza que é isso que você quer para sua vida, vai. Quando você começa a não ter certeza se é isso que você quer para sua vida, não é que tá de saco cheio, é desgastante, não. Isso aí dá-se um jeito e supera. Agora, quando você começar a questionar se você quer ou não isso para sua vida, para e pensa. Faz realmente uma reflexão. Se não é mais isso que você quer para sua vida, parte para outra. Se você percebe que outro caminho se tornou mais interessante por qualquer que seja o motivo, parta para outra. Mas, repito, precisamos falar sobre desistência nesse concurso e não é vergonha nenhuma desistir. E digo isso na posição de alguém que desistiu. Então, assim, tá tudo certo. Bom, desculpa esse quase que desabafo no final, mas isso precisa ser dito, isso é pouquíssimo falado, mas precisa ser falado, e portanto eu quero terminar essa conversa, que era para ser um pouco mais longa, mas enfim, eu não consigo falar pouco, aparentemente, já estamos aqui há quase 2 horas, e aqui eu me despeço de todos vocês. De novo, qualquer dúvida que vocês tenham, o meu Facebook é Felipe Estre, podem pedir para o IDEG meu contato se vocês quiserem, o meu e-mail é felipebestre@gmail.com. Eu tenho Felipe Estre, você procura no YouTube, você acha o meu canal, que tem diversos vídeos sobre como fazer fichamento, como lidar com ansiedade, enfim, tudo. Então, assim, se tiverem sugestões de que vocês querem ouvir eu falando, deem sugestões. Eu considero essa tarefa de quase que aconselhar, mas de ser franco, parte integrante da profissão de professor, parte integrante da minha responsabilidade enquanto professor por CACD. Então isso é algo que eu faço, que eu gosto, e eu pretendo continuar fazendo isso enquanto for possível. A minha série no YouTube, por conta da correria, deu uma parada, mas eu quero que em breve ela vai voltar. Em breve a vida se acerta, eu vou ter mais tempo e eu começo a fazer, continuo fazendo os vídeos todos. Mas é isso, estou sempre à disposição. Repito, qualquer coisa, peçam a planilha com diagnóstico, peçam, se quiserem indicações bibliográficas, não importa se foi meu aluno, se será, se qualquer coisa, não importa. Se você precisar de alguma coisa em relação à política internacional, de indicação bibliográfica, de leitura, de texto, manda e-mail para mim. Se eu tiver, eu vou falar para vocês. Se eu puder indicar caminhos, eu indico. E é isso. Obrigado pelo elogio. Obrigado pela atenção de todas e todos vocês. Espero que nós nos encontramos aqui ou que eu veja o nome de vocês em algum momento naquela bendita folhinha falando quem foram os aprovados do CACD. Mas estou por aqui. Boa noite, gente, e até mais.